Direto do plenário está de volta com imagens do plenário do Supremo Tribunal Federal. Você vai acompanhar, portanto, toda a sessão plenária da tarde desta quarta-feira, com todos os processos sendo chamados para julgamento, ao vivo direto do plenário. Lembrando que nós teremos intervalo por volta das 4 horas da tarde. Continuaremos acompanhando e também depois de rever os principais momentos da primeira parte da sessão plenária da tarde desta quarta-feira. E nós continuamos acompanhando, portanto, ao vivo, direto do plenário. Declaro aberta esta sessão ordinária do Supremo Tribunal Federal e passo a palavra à senhora secretária, que fará a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 33ª Sessão Ordinária do Plenário do Supremo Tribunal Federal, realizada em 31 de outubro de 2018. Presidência do senhor ministro Dias Toffoli. Presentes à sessão, os senhores ministros Celso de Mello, Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia, Rosa Weber, Roberto Barroso, Edson Fachin e Alexandre de Moraes. Ausente justificadamente o senhor ministro Luiz Fux. Procuradora-Geral da República, doutora Raquel Elias Ferreira Dodge. Abriu-se a sessão às 14 horas, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Pergunto se há alguma observação a ser feita. Não havendo, declaro a ata aprovada. Senhoras e senhores ministros, senhora procuradora, senhores advogados, servidores, imprensa, informo a vossas excelências que estão presentes neste plenário estudantes das seguintes instituições de ensino: Instituto de Direito Público de São Paulo, capital, Faculdade Rondônia de Porto Velho, Rondônia, Faculdade Meridional IMED de Passo Fundo, Rio Grande do Sul e Universidade Federal de Rondônia, Porto Velho, Rondônia. Sejam todos bem-vindos. Apregou para julgamento com sustentações orais sob relatoria do ministro Edson Fachin, o recurso extraordinário 970.821, que procede do Rio Grande do Sul, sendo recorrente Jefferson Schneider de Barros e Companhia Limitada ME, recorrido Estado do Rio Grande do Sul, Amicus Curiae, Federação do Comércio de Bens e de Serviços do Estado do Rio Grande do Sul. Falará pelo recorrente o Dr. Paulo Antônio Caliendo, falará pelo recorrido o Dr. Tano Salim, procurador do Estado, e falará pelo Amicus Curiae, Federação do Comércio de Bens e de Serviços, Dr. Rafael Pandolfo. Trata-se do tema 517 da repercussão geral. Anota-se na papeleta que há 339 casos sobrestados e o tema diz respeito à aplicação de diferencial de alíquota de ICMS à empresa optante pelo Simples Nacional. Passo a palavra ao eminente relator para o seu relatório. Senhor presidente, eminentes pares, senhoras e senhores advogados, senhora Procuradora-Geral da República. Senhor presidente, como Vossa Excelência vem de apregoar, esse recurso ordinário 970821 contém o debate que teve reconhecida sua repercussão geral, ao fim e ao cabo, para saber se é constitucional a cobrança de ICMS da empresa optante pelo Simples Nacional na modalidade conhecida como diferencial de alíquota. Como haverá um conjunto de sustentações, vou fazer um relatório bastante sucinto para que possamos aurir das sustentações as contribuições que sempre são aportadas a este juízo colegiado. Portanto, o recurso extraordinário foi submetido à sistemática da repercussão geral, tendo sido interposto em face de acordo do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, cuja ementa a que reproduzo e que lá, a seu turno, restou determinada a incidência da sistemática respectiva, que mencionei já rapidamente, às mercadorias adquiridas por empresa optante do Simples Nacional. Neste recurso, indicou-se um conjunto de fundamentos de índole constitucional em sentido estrito que aponto no relatório e, numa síntese bastante apertada, o que se sustenta é a inconstitucionalidade da diferenciação da alíquota interna e interestadual do ICMS no Rio Grande do Sul
e a ilegalidade da antecipação de pagamento. Alega-se que o correto seria a ocorrência de 2 incidências de ICMS em operação de compra e venda interestadual. Uma sobre a venda efetuada pelo fornecedor relocalizado em outro estado e a outra pela aquisição por contribuinte do estado destinatário que tenha adquirido a mercadoria na qualidade de consumidor final, e não a cobrança sobre toda e qualquer operação. Sendo assim, o argumento é de que a aquisição de mercadoria propicia o pagamento de diferença de alíquota, mesmo quando o fornecedor de mercadorias for optante do Simples Nacional, sem a possibilidade de creditamento, o que seria inconstitucional. O recurso foi admitido pela vice-presidência do Tribunal Estadual. A repercussão geral restou reconhecida, recebi os autos na substituição da relatoria e também restou substituído o caso paradigma. Eis que houve nessa direção sugestão de amicus curiae, que essa relatoria acabou acolhendo. Houve nova intimação para se manifestar, inclusive da Procuradoria-Geral da República, que suscitou uma preliminar de prejuízo do recurso extraordinário que examinarei posteriormente no âmbito do voto, e faço aqui referência ao parecer do Ministério Público Federal. A parte recorrente e os demais sujeitos processuais foram intimados à luz do artigo 10 do Código de Processo Civil. Admiti, na condição de amicus curiae, a Associação Brasileira de Assessoria e Planejamento Tributário, Fiscal e Proteção aos Direitos do Consumidor e Contribuinte, a Federação do Comércio de Bens e Serviços do Estado do Rio Grande do Sul e também a Fazenda Pública do Estado de São Paulo. Restou sendo determinada a suspensão nacional de todos os processos atinentes à temática no dia 28 de outubro de 2016, e esse é o relatório que se submete agora às sustentações orais, senhor presidente. Agradeço a Vossa Excelência. Antes de passar a palavra ao advogado do recorrente, eu pediria ao ministro Luiz Fux, que assumisse a presidência. Eu tenho alguns compromissos de representação para realizar. Em favor do vice-presidente, nós estávamos discutindo ICMS aqui, que é o objeto. Que é o objeto, obviamente. Obrigado. Então, quem é que eu respondo? Então, reiterando os cumprimentos, boa tarde a todos. Eu convido para assumir a tribuna, que falará pelo recorrente, o doutor Paulo Antônio Caliendo. Bem, uma boa tarde a todos. Pelo prazo regimental, 15 minutos. Obrigado, ministro. Excelentíssimo senhor ministro, presidente da sessão, ministro Fux, Luiz Fux, excelentíssimo senhor ministro, eminente relator, Edson Fachin, ilustríssima procuradora-geral da República, doutora Raquel Doge, eminentes advogados, procuradores, advogados aqui cumprimento o nome do doutor Marcos Vinícius, aqui presente. Esse tema, ele representa um caso de maior relevância constitucional, a qual eu acolho em nome do recorrente todos os argumentos materiais que estão expostos no parecer da Procuradoria-Geral da República do ponto de vista material, qual seja inconstitucionalidade material e inconstitucionalidade formal. Inconstitucionalidade formal por ausência de norma que trate dessa matéria. Inconstitucionalidade material porque há uma ofensa ao princípio do tratamento favorecido previsto constitucionalmente. E também por ofensa ao princípio da não cumulatividade. Mas há alguns pontos que eu gostaria de ressaltar especialmente. O primeiro, que consta do parecer da Câmara Técnica do Procurador-Geral dos Estados e Distrito Federal, que merece atenção. O primeiro, quando diz que
os postulantes, quando fazem esse questionamento, não apresentam nenhum prejuízo em relação a esse tipo de sistemática. E eu gostaria de ressaltar, e eu tenho certeza aqui que a FEComércio do Rio Grande do Sul vai ressaltar com muito mais brilhantismo do que eu, de que justamente esse sistema é um dos sistemas mais tóxicos do modelo empresarial brasileiro. O modelo estabelecido com o diferencial de alíquota nessa sistemática simplesmente destrói a neutralidade concorrencial entre as empresas. Por quê? Porque elas têm que antecipar um recurso com grande dificuldade de caixa. Isso traz uma diferença do ponto de vista contábil e financeiro das empresas de forma absolutamente clara, tornando o tratamento favorecido previsto constitucionalmente inócuo. Esse tratamento induz a uma alíquota real muito superior à alíquota nominal, e isso também pode ser demonstrado. O prejuízo, ele é claramente demonstrado pela insurgência de milhares e milhares de pequenas empresas nesse país que demandam esse tratamento. Um outro aspecto que cabe mencionar é que, na visão do fisco estadual, da Procuradoria Estadual, nós não temos aqui um prejuízo à neutralidade concorrencial ou há um respeito à isonomia. Esse argumento, eu acho que também tem que ser afastado, porque nós não estamos falando de igualdade entre micro e pequenas empresas que estão igualitariamente submetidas à injustiça. O que nós previmos no texto constitucional, que é uma luta antiga, e aqui nós temos a presença do ilustre ministro Afife Domingos, que é um histórico defensor da matéria, é uma luta para permitir que o sistema empresarial brasileiro permita uma pluralidade, uma diversidade empresarial virtuosa, positiva. Não é a igualdade na submissão à injustiça, mas a igualdade na competição entre micro, pequenas empresas e as grandes empresas existentes. O objetivo que o texto constitucional tentou consagrar é justamente preservar empresas que têm dificuldade de alavancar caixa, recursos para sobreviver num mercado extremamente difícil. Se nós considerarmos o modelo tributário geral, nós já o consideramos um sistema que é difícil para a manutenção das empresas que já são bem estabelecidas. Imagine-se aqui em relação às micro e pequenas empresas. Bem, em relação a essa temática, nós poderíamos também dizer que há um ponto central em ser analisado em relação à decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, ele parte de uma premissa que nós deveríamos meditar com muita clareza. Qual é a premissa que ele diz? Que existe uma previsão de que haja diferencial de alíquota em relação às empresas do Simples Nacional. Isso estaria previsto na Lei Complementar 123. Essa possibilidade, com certeza, é admitida pela legislação, o que talvez, por hipótese, sob mera argumentação, afastaria o nosso argumento de inconstitucionalidade formal. Contudo, o que o texto constitucional exige e que a lei complementar tem que possuir concordância prática e concreta é que exista uma concordância entre a lei complementar, que complementa o texto constitucional, e o comando constitucional de tratamento diferenciado, porém favorecido. O tratamento, quando se estabelece qualquer mecanismo em relação às micro e pequenas empresas, pode ser diferenciado, inclusive com relação à existência de um diferencial possível de alíquota. Mas nunca esse tratamento pode redundar numa situação de fato pior do que aquela que se eu escolhesse o regime geral justamente para a proteção das micro e pequenas empresas. Portanto, poderia a legislação, por hipótese, estabelecer um modelo dessa forma, desde que ele permitisse elementos de permanência das empresas. Eu creio que esses aspectos são relevantes e cabe notar que, apesar do brilhante parecer da Procuradoria-Geral da República, não podemos considerar a existência de prejudicialidade, porque senão não estaríamos aqui. É flagrante o descumprimento da legislação
por parte do Estado do Rio Grande do Sul. O Estado do Rio Grande do Sul não cumpriu o decreto legislativo, não cumpriu uma legislação aprovada na Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, não promulgou a legislação, declarou ela inócua por silêncio, não a aplicou, o que faz com que nós tenhamos aqui uma questão de lealdade entre os poderes que tem sido objeto de atenção por parte dessa Corte. Eu creio que seja fundamental, do ponto de vista da Corte, reafirmar o princípio da soberania popular, parlamentar, na exigência de defesa dos interesses das micro e pequenas empresas. Um outro aspecto que é muito mencionado pelo fisco é o entendimento de que não há ofensa ao princípio da não cumulatividade, como a Procuradoria-Geral da República esboçou, porque se trata o Simples Nacional, a opção pelo Simples Nacional, de um regime facultativo. Logo, se eu escolho esse regime, eu opto por afastar algumas benesses que a mim são devidas. Cabe ressaltar que esse argumento não merece prosperar. Por quê? Porque o mecanismo de não cumulatividade, ele pretende manter a existência de neutralidade concorrencial e a inexistência de uma tributação mais gravosa. Quando nós temos o diferencial de alíquota ou antecipação chamada de diferencial de alíquota pelo Estado do Rio Grande do Sul, o que ocorre? Nós temos uma dúplice tributação na entrada e novamente na saída. Isso não ocorre nas empresas do Simples. E, de novo, aqui nós temos uma inconstitucionalidade material profensa ao princípio da vedação de tratamento desfavorecido às empresas do Simples Nacional. Portanto, eu creio que, novamente, aqui o parecer muito bem escrito pela Procuradoria-Geral da República se mantém com todos os elementos. Cabe ressaltar aqui um aspecto muito importante. Essa matéria aqui, ela diz respeito a uma sistemática própria de simplificação tributária que visa o quê? Não visa desonerar. Eu acho que esse é um ponto muito importante que essa Corte deve meditar, excelentíssimo presidente dessa sessão, ministro Luiz Fux. Por quê? Porque muitas vezes, os economistas entendem que o tratamento ao Simples Nacional e às fazendas estaduais são tratamentos consignados, como a teoria geral econômica designa, como despesas públicas ou como desonerações. O princípio do tratamento favorecido em relação às micro e pequenas empresas não é, de modo algum, uma mera desoneração. Não é uma desoneração comum como uma isenção fiscal que nós damos a um setor. O princípio do tratamento favorecido é um princípio de estatura semelhante às imunidades tributárias. É uma regra de exclusão de tributação que visa proteger o quê? Um ambiente de negócios que permitam que as pequenas famílias desse país, as microempresas, aqueles que com suor carregam seus recursos a empreendimentos arriscadíssimos numa situação de incerteza de câmbio, incerteza fiscal, incerteza governamental e, portanto, merecem uma proteção para a sobrevivência. Não sobrevivência própria, mas sobrevivência de um mercado plural, diversificado e que permita que o nosso sistema mantenha uma concorrência legítima. Também, e já indo às conclusões, considero que este tema, ele não reflete meramente um cumprimento por parte da fiscalidade, editando normas, mudando detalhes em relação ao momento do pagamento, outros detalhes, por assim dizer. Trata-se verdadeiramente de uma questão relativa à matéria essencialmente constitucional. E, por isso, excelentíssimo senhor presidente da sessão, ministro Fux, eminente relator, venho aqui clamar pela procedência, conhecimento e procedência do recurso extraordinário. Muito obrigado. Convido agora para subir à tribuna, pelo recorrido, Dr. Thanos Salim, procurador do Estado.
Excelentíssimo senhor ministro-presidente, excelentíssimo senhor ministro relator, excelentíssimas senhoras ministras, excelentíssimos senhores ministros, excelentíssima senhora procuradora-geral da República, cumprimento também o doutor Paulo Antônio Caliendo Veloso da Silveira, que acabou de me anteceder na tribuna pela brilhante sustentação oral proferida. Cumprimento ainda o doutor Rafael Pandolfo, que deve me suceder aqui na tribuna, falando pelo amicus curiae admitido ao feito. Como já bem historiado pelo nobre advogado que me antecedeu, a controvérsia que se coloca aqui é sobre a constitucionalidade ou não da previsão de exigência do diferencial de alíquota na aquisição entre estados diferentes, ou seja, numa operação interestadual, especificamente com relação às empresas optantes pelo Simples Nacional. A sistemática que prevê a aplicação do diferencial de alíquota é uma prática difundida nas administrações tributárias estaduais, como não é diferente no Rio Grande do Sul, e já teve a sua legalidade reconhecida reiteradas vezes pelo Superior Tribunal de Justiça e aqui também no Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento da ADIM 3426 do Estado da Bahia. Naquela ocasião, em 2007, por um acordo da relatoria do eminente ministro Menezes de Direito, se reconheceu a plena constitucionalidade de uma lei do Estado da Bahia que previa justamente a antecipação parcial do ICMS nas aquisições interestaduais de mercadoria para fins de comercialização. Então, essa sistemática já houve pronunciamento aqui desta egrégia corte sobre a sua perfeita constitucionalidade. O ingrediente que se adiciona neste caso específico, como já relatado, é o fato de a empresa adquirente, aquela que adquire uma mercadoria de outra unidade da federação, optante pelo sistema do Simples Nacional. E quer nos parecer, excelências, que também, neste aspecto, já houve um pronunciamento aqui da Egrégia Corte Suprema que pode ser aproveitado neste caso. Quando a apreciação do tema de repercussão geral número 363, essa Suprema Corte se debruçou sobre a exigência contida na Lei Complementar 123, de que as empresas que se interessam em aderir ao sistema do Simples Nacional demonstrem regularidade fiscal. Naquela ocasião, se concluiu que esta exigência não tem o condão de desarticular, de desmontar o tratamento favorecido às microempresas e empresas de pequeno porte, tal qual determinado pelo artigo 146 da Constituição Federal. Nos parece que aqui é o mesmo caso. O sistema do Simples Nacional ele tem que ser entendido realmente como um microsistema interpretado como tal. Aquele contribuinte que manifesta em aderir ao sistema, interesse em aderir ao sistema, ele não pode aderir a uma parte, somente àquela que interessa, e desconsiderar ou procurar afastar as condicionantes que são impostas por este mesmo sistema. No caso do ICMS, a Lei Complementar 123, ao estabelecer o Simples Nacional, prevê 3 hipóteses de recolhimento. Um que é a alíquota sobre a receita bruta, o outro o ICMS devido no regime da substituição tributária e, por fim, e que interessa aqui ao caso, o ICMS devido nas operações com bens e mercadorias sujeitas ao regime de antecipação do recolhimento do imposto. Então, vejamos que o microsistema, ele prevê, no caso do ICMS, algumas exceções ao recolhimento único, e são apenas 2. O que se tem visto atualmente é realmente uma tentativa muito grande de se afastar essas exceções para permanecer no sistema aquilo apenas que interessa aos contribuintes. Se nós observarmos, hoje mesmo está pautada a ADIM 5464, que tem um tema muito correlato a este,
E, muito recentemente, agora no dia 5 de outubro, foi proposta a DIN 6030, que engloba, além de outro assunto, inclusive este aqui do diferencial de alíquota. Então, quer nos parecer que há uma tendência, há manifestação de vontade de se proceder de acordo com aquela técnica do cherry picking, ou seja, eu seleciono apenas aquilo que me interessa, o resto eu procuro afastar, compondo, então, o melhor dos dois mundos na visão do contribuinte. O programa Simples, como se sabe, é facultativo, é optativo, né? O contribuinte faz a opção por esse sistema e não há dúvidas de que é um sistema que realmente concretiza o princípio constitucional do tratamento favorecido às pequenas empresas e às microempresas. Tanto é assim que naquele recurso extraordinário que já fiz referência, no qual se apreciou o tema 363 da repercussão geral, o RE 627543, ali no voto condutor há inclusive a informação de que a redução da tributação nesse regime costuma ser em média de 40%. Ontem tive o cuidado ainda de acessar o portal eletrônico do SEBRAE e observei que o êxito deste sistema é inequívoco. A taxa de mortandade, como eles utilizam para designar esse fenômeno, ela, na verdade, inverteu na mesma proporção que a taxa de sobrevivência das pequenas empresas e das microempresas. A partir do Estatuto Nacional, a sobrevivência que vivia numa taxa de 25%, hoje está na casa dos 75%, e aí esse percentual é exatamente para a região sul, que nós estamos tratando aqui especificamente. E a taxa de mortandade, por sua vez, caiu de 70% para hoje na casa dos 20% para as empresas dessa natureza após 2 anos de constituição. Então, é um sistema favorecido, não há dúvidas quanto a isso, e o fato de se estabelecer essas exceções, como aqui no caso, o diferencial de alíquota, não tem o condão de caracterizar um descumprimento ao princípio do tratamento favorecido da Constituição. Eu observo, aliás, que na própria Constituição, no artigo 146-A, está dito que a lei complementar poderá estabelecer critérios especiais de tributação com o objetivo de prevenir desequilíbrios da concorrência. E não há a menor dúvida de que o diferencial de alíquota tem esta missão, este objetivo. Eu vou me utilizar aqui de um exemplo matemático que sempre facilita para que se visualize essa situação. Uma empresa adquirente no Rio Grande do Sul, que adquire uma mercadoria de outra unidade da federação, essa operação fica sujeita à alíquota interestadual. São 3 percentuais, na verdade, 4, 7 e 12%, no mais das vezes o percentual de 12%, como é o caso. Se ela adquire uma mercadoria por R$1.000 de outra unidade da federação, essa operação vai estar submetida a uma alíquota de 12%, que é interestadual. Ocorre que no interior do Estado, a alíquota que vige é de 18%. Então, se não houver um diferencial de alíquota, se não houver a cobrança, a exigência de que o contribuinte recolha esse diferencial, não há a menor dúvida de que ele vai sempre optar pelo mercado de outras unidades. Não há a menor dúvida. Se ele tiver que optar entre uma alíquota de 12% e a que vigora no interior do Estado de 18%, ele vai sempre optar por aquela de fora, que é muito menor. Então, há, efetivamente, um sentido e um objetivo muito claro nessa alíquota interestadual, nesse diferencial, que é o de preservar o mercado interno. E isso vai mais além. Prevê, impede, evita a chamada guerra fiscal. É natural e instintivo que cada Estado procure estabelecer, para atrair investimentos de outras unidades, a condição mais favorável que ele puder oferecer em relação aos demais. Mas se não houver um equilíbrio, se não houver medidas
que garantam também a preservação dos outros estados, nós temos efetivamente uma guerra fiscal e aqui no caso do Rio Grande do Sul, a vingar a tese da parte recorrente, o mercado interno estará realmente em grave situação. Eu peço vênia para demonstrar, além daqueles princípios constitucionais que foram aqui invocados da tribuna, diversos outros que não são nem de longe maltratados pela regra do diferencial de alíquota para as empresas optantes do Simples. Com relação à capacidade contributiva, não há aqui nenhum tipo de maltrato a esse princípio, não é? Se todas as empresas estão submetidas, todas as microempresas e pequenas empresas de pequeno porte estão submetidas a essa mesma regra e não há aqui nenhum tratamento diferenciado ou que não leve em consideração a sua capacidade contributiva, até porque a regra está dentro de um sistema que é notoriamente favorecido. Disse também que há uma ofensa ao princípio do tratamento diferenciado às microempresas e às empresas de pequeno porte, o que também não se verifica. Como já dito, já demonstrado, o sistema é absolutamente exitoso, é extremamente benéfico a elas, tanto assim que a própria parte recorrente noticia que ingressou no sistema em 2007 e não há nenhuma notícia de que tenha pretendido sair dele depois disso. Alega-se também a violação ao princípio da legalidade, e tal não há. A legislação estadual que prevê o diferencial de alíquota, ela busca fundamento na própria Constituição Federal, é o artigo 155, parágrafo 2º, incisos 7 e 8º, e no caso do Simples Nacional, a previsão ainda vem em verdadeira lei complementar, que é a Lei Complementar 123. Por isso também não vigora, não tem sentido procedência a alegação de violação ao princípio da reserva de lei complementar. Por fim, ou em sequência, maltrato haveria ao princípio da isonomia se permitisse que as empresas buscassem sempre o fornecimento de mercadorias e serviços em outros estados e preterissem definitivamente o mercado interno do Rio Grande do Sul, porque nunca haveria como competir submetido a uma alíquota de 18%, com uma interestadual de 12%. Por fim, não há também nenhuma ofensa ao princípio da limitação de tráfego, não se busca de forma alguma evitar ou impedir que as empresas busquem fornecimento de mercadorias de outras unidades da federação, tanto assim que permanecem fazendo, mesmo com um diferencial de alíquota. Fosse ele tão impeditivo do exercício de suas atividades, por certo que estariam agora apenas adquirindo mercadorias no mercado interno do Rio Grande do Sul. E agora sim, finalmente, não há, de forma alguma, ofensa ao princípio da não cumulatividade. Isso está muito bem identificado no próprio acórdão recorrido. Não é apenas no diferencial de alíquota que se impede o aproveitamento de créditos. Para as empresas que são optantes do Sistema Nacional, é vedado sempre o aproveitamento de créditos, não é só nessa sistemática do diferencial de alíquota. Então, houvesse efetivamente alguma violação a esse princípio, não há dúvida de que informaria todo o sistema e não apenas essa técnica de arrecadação de que aqui estamos a tratar especificamente. Por fim, excelências, eu gostaria de fazer um breve relato de como tem sido o tratamento dessa matéria nos tribunais até hoje. Essa matéria foi pacificada no Egrégio Superior Tribunal de Justiça ainda em 2010 por um acórdão do eminente ministro Herman Benjamin, de relatoria do ministro, é o recurso especial número 1.193.911 do Estado de Minas Gerais. E ali, o que se identificou, justamente, é que não haveria uma oneração da operação praticada pelos optantes do Simples Nacional. O que há é uma equalização da operação anterior. Não há uma oneração posterior. O que se busca é a equalização da operação anterior para que tanto a compra realizada em relação
a outra unidade federada, quanto àquela aquisição realizada dentro dos limites do Rio Grande do Sul, tenham as mesmas condições, ou seja, estejam submetidas a uma mesma alíquota. E é esse o entendimento que vem sendo reiterado pelo Superior Tribunal de Justiça desde este julgado de 2010. Então, haveria uma verdadeira reviravolta, uma surpresa para as fazendas se agora houvesse uma reversão deste entendimento. Atento, senhor presidente, ao término do meu prazo, eu concluo, então, em nome da Fazenda Pública Estadual, por requerer o desprovimento do recurso extraordinário da contribuinte e a fixação da tese para o tema 517 da repercussão geral, no sentido de que é constitucional a exigência do diferencial de alíquota para as empresas optantes pelo Simples. Muito obrigado. Convido agora para assumir a tribuna, na qualidade de amicus curiae, Dr. Rafael Pandolfo, representante da Federação de Comércio de Bens e de Serviços do Estado do Rio Grande do Sul. Excelentíssimo senhor doutor ministro Luiz Fux, presidente da sessão desse egrégio do Supremo Tribunal Federal, excelentíssimo senhor doutor ministro Edson Fachin, relator do caso e julgamento, a quem peço licença para saudar todos os demais ministros integrantes dessa colenda da Corte. Ilustríssima senhora doutora, Procuradora-Geral da República, doutora Raquel Dodge, cumprimentos também o doutor Paulo Calhendo e o doutor Thanos Salim, que me antecedeu numa brilhante sustentação oral. A FEComércio, admitida como amicus curiae, representa milhares de pequenas e médias empresas, as quais, senhores ministros, vêm sendo severamente fustigadas pela cobrança do diferencial de alíquota de ICMS nas aquisições interestaduais por elas realizadas. Por isso, a FEComércio faz aqui presente. O tema é de imensa gravidade, proporcional às violações perpetradas por essas exigências a diversos dispositivos constitucionais. O primeiro deles, artigo 155, parágrafo 2º, inciso 7. Ao regulamentar a incidência do ICMS nas operações interestaduais, esse artigo determina apenas: nas operações destinadas a consumidor final, caberá ao estado da localização do adquirente o ICMS correspondente à diferença entre a alíquota interna e a alíquota interestadual. Ou seja, a cobrança do diferencial de alíquota pelo texto constitucional somente é viável nas operações que destinam mercadoria consumidor final. Consumidor final é aquele que, contribuinte ou não de ICMS, encerra o ciclo econômico da mercadoria e não promove sua revenda. Mas acontece que, ao arrepio, ministro Fux, dessa inarredável diretriz constitucional, o diferencial de alíquota, denominado DIFA, vem sendo exigido dos varejistas gaúchos também nas aquisições destinadas à revenda, ou seja, em operações interestaduais não destinadas a consumidor final. Isso já seria suficiente para enterrar essa cobrança por manifesta afronta ao artigo 155, parágrafo 2º, inciso 7º da Constituição, conforme reiterados julgados dessa Corte, da qual eu cito a ação cautelar 4565. Para tentar driblar essa proibição constitucional, o legislador estadual rebatizou o DIFA de antecipação de ICMS relativo à futura venda realizada pelo adquirente no mercado interno. Todo nome complexo esconde uma ideia simples, e a ementa ficou pior que o soneto. Isso porque as empresas optantes pelo Simples, como se sabe, estão sujeitas a um recolhimento único, que engloba todos os tributos e corresponde a um percentual das suas receitas brutas. Nesse percentual já está incluído o ICMS. Essa circunstância revela que a cobrança do DIFA das empresas optantes pelo Simples
materializa inequívoca duplicidade de incidência de ICMS sobre o mesmo fato jurídico tributário. A primeira cobrança ocorre no pagamento do diferencial. A segunda cobrança se dá quando a empresa recolhe o Simples, sobre uma base de receita bruta que é informada pelas mercadorias que foram adquiridas na operação interestadual e já foram tributadas pelo DIFA. Se o que se pretendia, e esse é um ponto crucial, senhores ministros, se o que se pretendia era simplesmente antecipar a obrigação futura, o valor do DIFA deveria ter sido fixado pelos estados de uma maneira compatível com a carga tributária do adquirente. E quando a operação é feita, se sabe de antemão que ela é destinada a um contribuinte optante pelo Simples. Ou pelo menos, se deveria assegurar que esse DIFA fosse compensado com o Simples devido pela empresa quando realiza a sua venda. Como bem aponta o parecer elaborado pelo ilustríssimo Procurador-Geral da República, Dr. Rodrigo Janot, o artigo 13, parágrafo 1º, inciso 13, G2 da Lei Complementar 123, veda que o DIFA agregue qualquer valor à carga tributária da empresa optante pelo Simples. Essa é a única interpretação capaz de compatibilizar esse dispositivo com o texto constitucional. E agora esse dispositivo também teria aplicação numa única classe de Simples, que é a classe que varia de 3.600.000 a 4.800.000. Por quê, senhora ministra? Porque nessa classe o ICMS é por fora. Então, essa seria a interpretação conforme o texto constitucional desse enunciado. E um ponto fundamental, para que se tenha uma ideia, uma empresa varejista situada no anexo 1 da Lei do Simples, ministro Marco Aurélio, é tributada a 4% da sua receita bruta. O diferencial exigido dessa empresa é de 6%, o que equivale a um aumento de 150% da sua carga tributária, que pula de 4% para 10%. Isso revela também que a exigência do DIFA, no caso, ora analisado, é claramente incompatível com a capacidade contributiva das empresas do Simples, além de confiscatória, violando os artigos 145, parágrafo 1º e 150, inciso 4º da Carta Magna. Nesse sentido, eu cito o brilhante voto lançado por Sua Excelência o ministro Luiz Fux, na ADI 4628, cujos fundamentos aplicam-se perfeitamente ao caso em tela. O Estado do Rio Grande do Sul, bem representado pela Procuradoria, afirma que perderia a arrecadação decorrente do crescimento das aquisições interestaduais, mas omite o incremento da arrecadação gerado pelas vendas interestaduais destinadas a empresas do Simples em outros estados. Ou seja, a regra constitucional, ela é equânime. O exercício da competência tributária pelos entes tributantes deve observar o arquétipo constitucional, sobretudo nesse momento em que completamos 30 anos do nosso texto maior. Mesmo que as alegações econômicas da Fazenda fossem verdadeiras, e comprovadamente não são, o fato é que, como decidido à unanimidade por essa Corte, na ADI 4565, a opção política feita pelo legislador constituinte, adequada ou inadequada em termos econômicos, não pode ser derrogada pelos entes federados. A cobrança do DIFA das empresas do Simples faz tábula rasa das determinações inseridas no artigo 170, inciso 9, e 179 da Constituição, as quais exigem tratamento diferenciado e favorecido. As grandes empresas não optantes pelo Simples também recolhem esse diferencial, mas apropriam o crédito. Esse crédito será compensado com a saída futura que elas gerarão. O diferencial para uma empresa grande, o diferencial de alíquota, não representa um centavo a mais de carga tributária.
Já as empresas do Simples, que estão submetidas ao regime que não estão submetidas ao regime não cumulativo, justamente em virtude da sua diminuta capacidade contributiva, para elas, a cobrança representa, ministro Celso de Mello, uma desproporcional majoração da carga tributária, conforme também já reconhecido por essa Corte no julgamento da suspensão de segurança 4134. Uma antecipação, como a realizada pelo Estado, não pode ter o condão de triplicar a carga tributária revelada pelo fato gerador. Se é uma antecipação de algo futuro, que será o fato gerador, como pode essa antecipação fixar uma carga tributária posterior à grandeza econômica que denota a capacidade contributiva do fato gerador? A Fazenda, e um ponto fundamental, em suas contrarrazões, busca amparo na decisão proferida na ADI 3426. Uma leitura atenta do acórdão, que ultrapasse a ementa, entretanto, revela que o Supremo decidiu, nesse caso, eminentemente o oposto. Nesse julgado, que teve como relator o ministro Sepúlveda Pertence, o Supremo constatou que a legislação que era uma legislação da Bahia de 2003, que havia estabelecido a antecipação, excluía desse regime as empresas optantes pelo Simples. Por isso que a ementa concluiu pela inexistência de violação ao artigo 170, inciso 9, porque a lei não violava esse dispositivo. Os predicados favorecido e diferenciado previstos nos artigos 170 e 179 da Constituição, como se sabe, são predicados relacionais. Comparam o regime fixado às empresas do Simples com o regime estabelecido para os grandes contribuintes. No caso, ora analisado, a violação desses preceitos situa-se no que Hart denominou de zona de claridade. Atribuir aos optantes do Simples um tratamento mais gravoso do que os contribuintes grandes sujeitos à não cumulatividade, viola qualquer sentido mínimo que se possa atribuir a esses predicados. Violação que não é subjetiva, ela é objetiva e é matemática, podendo representar um aumento na primeira faixa do Simples, como nós dissemos, de até 150% da carga tributária. Enfim, excelências, a exigência do DIFA das empresas do Simples, como se verifica, é juridicamente inconstitucional, economicamente grotesca e psicanaliticamente perversa. Coloca a espada sobre a cabeça de quem a Constituição exige proteção. Desse modo, a FEComércio reitera o seu pedido para que seja firmada a tese no sentido de que o diferencial de alíquotas de ICMS não pode ser exigido das empresas do Simples. Muito obrigado pela atenção, ministro, presidente e demais ministros componentes da Corte. Concedo agora a palavra ao ministro Edson Fachin, como relator, para o voto. Senhor presidente, eminentes pares, eu me permito principiar, senhor presidente, em exercício, ministro Luiz Fux, vice-presidente deste Supremo Tribunal Federal, enfrentando a questão da prejudicialidade que foi suscitada. No voto em forma de proposta que tomei a liberdade de fazer chegar às mãos de vossas excelências, eu estou, pelas razões que aqui constam, rejeitando esta preliminar, entendendo que há um interesse recursal na hipótese que transcende qualquer razão que pudesse se revestir essa alegação de prejudicialidade, além do que o tema teve a sua repercussão geral reconhecida. Portanto, quanto a este ponto, senhor presidente, eu estou conhecendo da ação, superando a preliminar suscitada,
e examinando o mérito da matéria. Então, Vossa Excelência rejeita a preliminar de prejudicialidade, porque o tema está afetado da repercussão geral. Vários processos dependem para a sua solução da tese que vai ser fixada. Portanto, Exatamente. Vossa Excelência rejeita. Alguma divergência? Não havendo, Vossa Excelência pode prosseguir. Pois não, senhor presidente. Em relação ao mérito, como não poderia deixar de ser, inicio saudando as sustentações orais que foram aportadas aqui à tribuna. E em matéria de direito tributário, com perdão da pedestre formulação, nada é simples. Portanto, há seguramente elementos sólidos para discutir a incidência ou não desse diferencial de alíquota nas empresas optantes pelo simples. Há argumentos sustentáveis. O caso só versa microempresas e empresas de pequeno porte que tenham optado pelo simples. Exatamente. Só. Exatamente. A repercussão geral reconhecida foi precisamente nesta linha. Se é constitucional ou não, cobrança de ICMS de empresa optante pelo Simples Nacional, na modalidade de cálculo, como se sabe, conhecida como diferencial de alíquota. Portanto, o caminho que estou adotando e trazendo à colação, como não poderia deixar de ser, reconhece essa latitude hermenêutica da compreensão que a matéria aqui tem, especialmente confrontados os paradigmas constitucionais diante da legislação e da especialidade e da inegável importância, obviamente, que tem as empresas, microempresas e empresas adotantes deste sistema que se traduz numa redução simplificadora legítima da ordem tributária. Portanto, eu inicio registrando e repisando, senhor presidente, que trata-se de insurgência em face do tratamento tributário dispensado pelo fisco gaúcho no que diz respeito às operações interestaduais de aquisição de mercadorias, cobrando-se o diferencial de alíquota de ICMS na fronteira do Estado-membro. Ressalta-se no recurso a condição do contribuinte aderente ao regime especial unificado de arrecadação de tributos e contribuições, que é o nome mais extenso do denominado Simples Nacional. E aqui uma distinção importante. Nós estamos a tratar, nesse recurso ordinário, do diferencial de alíquota. Em relação à antecipação do recolhimento do tributo, verifica-se que há, neste Supremo Tribunal Federal, tema próprio da repercussão geral que versa sobre a questão, especificamente o de número 456, cujo paradigma é o recurso ordinário 598-667 da relatoria do eminente ministro Dias Toffoli, neste Tribunal Pleno, como eu disse, com o julgamento de mérito já iniciado. Portanto, nessa ordem de ideias, apenas anoto que há este outro universo a ser desatado do ponto de vista da compreensão da matéria, nada obstante, também estou anotando que entendo, à luz do parágrafo 7º do artigo 150 da Constituição da República, que é possível a lei ordinária ser veículo de imposição, de antecipação do recolhimento de tributo, nas hipóteses em que não ocorre substituição tributária. E essa exigência de antecipação parcial foi, em termos genéricos, reconhecidas na ação direta de constitucionalidade que restou mencionada da tribuna, a 3426 da relatoria do eminente ministro Sepúlveda pertence. Portanto, eu estou registrando que é um tema próprio nesta seara,
e que, na presente hipótese, e foi assim que examinei a matéria, está em questão a constitucionalidade ou não da cobrança de diferencial de alíquota de ICMS, portanto, diferencial de alíquota de ICMS à sociedade empresária optando pelo Simples Nacional e independentemente de o contribuinte estar na condição de consumidor final no momento da aquisição. Posto isso, os paradigmas constitucionais relevantes para entender esse tema da cobrança de diferencial de alíquota estão aqui agora mencionados em meu voto e me escuso de ler, eis que são normas expressas da Constituição da República Federativa do Brasil, nomeadamente o artigo 146, que trata do universo normativo próprio de lei complementar, o artigo 155, que cuida da competência dos Estados-membros, como também do Distrito Federal, e o artigo 170, que prevê que a ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna e estabelece alguns dos princípios, dentre eles, no inciso 9, tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte, constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no país, e, por derradeiro, paradigma constitucional é o artigo 159, que estabelece como dever da União, dos Estados, Distrito Federal e dos municípios dispensar às microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas em lei, tratamento diferenciado, visando incentivá-las pela simplificação de suas obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias, ou pela eliminação ou redução dessas por meio de lei. Pois bem, cabe agora, portanto, diante desses paradigmas, examinar se, na hipótese, diante do que contém a Lei Complementar 123 de 2006, há ou não vício formal na legislação que expressamente autoriza a cobrança de diferencial de alíquota. E, nesta hipótese, a relação que há com a antecipação de tributo é que, no caso em tela, a cobrança se faz, como também dito da tribuna, mediante a antecipação do tributo, sem embargo, do tema específico que há, como já me referi. O exame dessa coerência paradigmática está mesmo na compreensão da letra G do inciso 13º do parágrafo 1º do artigo 13 da Lei Complementar 123 e do respectivo artigo 23 desta mesma Lei Complementar. E aqui parece-me importante revisitar o teor expresso desses dispositivos, assentando-se no artigo 13º desta Lei Complementar, que o recolhimento na forma desse artigo não exclui a incidência dos seguintes impostos ou contribuições devidos na qualidade de contribuinte ou responsável, em relação aos quais será observada a legislação aplicável às demais pessoas jurídicas. Inciso 13º, ICMS devido, letra G, nas operações com bens ou mercadorias sujeitas ao regime de antecipação do recolhimento do imposto nas aquisições em outros estados e Distrito Federal. Diz ainda o inciso 2 desse dispositivo que eu estou a mencionar, da letra G, que acabo de referir, sem encerramento da tributação, em que será cobrada a diferença entre a alíquota interna e a interestadual, sendo vedada a agregação de qualquer valor. E, a seu turno, a linha seguinte, a letra H, também entende devido ICMS nas aquisições em outros estados e no Distrito Federal de bens ou mercadorias não sujeitas ao regime de antecipação do recolhimento do imposto, relativo à diferença entre a alíquota interna
e a alíquota interestadual. Portanto, e aqui já começo, obviamente, a tomar um determinado caminho no exame desta matéria, sentando que não vejo vício formal na legislação que autoriza a cobrança desse diferencial de alíquota. A parte recorrida, entendo, nesse contexto, no exercício de sua competência tributária, exige do contribuinte local o recolhimento do ICMS nas aquisições interestaduais na entrada da mercadoria em seu território, assim como a legislação estadual não permite compensação com os tributos posteriormente devidos pela empresa optante do Simples Nacional nos termos das leis estaduais, que aqui menciono, 8820 e depois 10.043, e do regulamento do ICMS no estado do Rio Grande do Sul. O diferencial de alíquota consiste em recolhimento pelo estado de destino da diferença entre as alíquotas interestadual e interna, de maneira a equilibrar a partilha do ICMS em operações entre entes federados. Complementa-se o valor do ICMS devido na operação. Ocorre, portanto, a cobrança de um único imposto, precisamente o ICMS, calculado de duas formas distintas, de modo a alcançar o valor total devido na operação interestadual. Esta matéria foi objeto de apreciação no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. E eu estou aqui a mencionar porque, de qualquer sorte, embora o tema tenha vindo a este tribunal em sede de repercussão geral para exame diante dos paradigmas constitucionais, competindo ao STJ a uniformização da legislação federal, este tema foi submetido à apreciação do Superior Tribunal de Justiça no recurso especial 1.193.911 da relatoria do eminente ministro Herman Benjamin e apreciado em 4 de novembro de 2010. Eu reproduzo aqui a hipótese e também lá tratava-se de empresa optante pelo Simples Nacional que adquire mercadorias oriundas de outros estados da federação e que se insurgiu contra a exigência por lei de seu estado do diferencial entre a alíquota interestadual, por óbvio menor, e a interna, a alíquota maior. De modo que lá se assentou que a demanda recursal se referia exclusivamente à análise da letra G, do inciso 13º do parágrafo 1º do artigo 13º da Lei Complementar 123 para aferir se a exigência do diferencial da alíquota é auto-aplicável, assentando-se também que o diferencial de alíquota apenas garante ao estado de destino a parcela que lhe cabe na partilha do ICMS sobre operações interestaduais. Caso não houvesse cobrança do diferencial, ocorreria grave distorção na sistemática nacional desse imposto. Isso porque a aquisição interestadual de mercadoria seria substancialmente menos onerosa do que a compra no próprio Estado, sujeita à alíquota interna, alíquota cheia. E se concluiu, então, naquele recurso especial que foi provido. Não viola a sistemática do Simples Nacional, não apenas porque a cobrança do diferencial é expressamente prevista no artigo 13, parágrafo 1º, inciso 13º, letra G da Lei Complementar 123, mas também porque a impossibilidade de creditamento e compensação com operações subsequentes é vedada em qualquer hipótese e não apenas no caso do diferencial. Por isso, e com base nessa ordem de ideias, em que pese, como já disse ao começo, os argumentos sustentáveis em sentido contrário, entendo que não merece acolhida a alegação de ofensa ao princípio da não cumulatividade, haja vista que o artigo 23 da Lei Complementar supracitada
também veda explicitamente a apropriação ou compensação de créditos relativos a impostos ou contribuições abrangidos pelo Simples Nacional. E aqui cito o artigo 23º, que prevê que as microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional não farão jus à apropriação nem transferirão créditos relativos a impostos ou contribuições abrangidos pelo Simples Nacional. Parágrafo 1º. As pessoas jurídicas e aquelas a elas equiparadas pela legislação tributária não optantes pelo Simples Nacional terão direito a crédito correspondente ao ICMS e assim prossegue, incidente sobre as suas aquisições de mercadorias de microempresas ou empresas de pequeno porte optante pelo Simples Nacional. E, portanto, nesta ordem de ideias, cito esse dispositivo nos seus parágrafos 1º, 2º, 3º e 4º, que prevê que os parágrafos 1º a 3º não se aplicam a microempresa ou empresa de pequeno porte sujeita à tributação do ICMS no Simples Nacional, nas hipóteses aqui referidas, bem como o parágrafo 5º e 6º deste dispositivo. Ao julgar o recurso extraordinário 723.651 da relatoria do eminente ministro Marco Aurélio, ressalvando a compreensão que tenho desta matéria e que aqui estou, de algum modo, expor, colho declaração de voto lá feita pelo eminente ministro Luiz Roberto Barroso, que, em meu modo de ver, bem delineou a configuração da norma de não cumulatividade dos tributos sobre consumo, que eu estou aqui apanhando quantum satis. Disse Sua Excelência, a não cumulatividade é uma regra que constitucionaliza a técnica de tributação específica para os tributos denominados plurifásicos e, portanto, tem aplicação restrita às hipóteses em que se verificam múltiplas incidências em uma mesma cadeia econômica. Quando o comerciante no exterior vende para o destinatário final, disse o ministro Luiz Roberto Barroso, para o destinatário final situado no território nacional, a incidência é única, logo não ocorre a sucessiva tributação da mesma base econômica que a regra objetiva evitar. Mostra-se imprecisa, portanto, a jurisprudência anterior, que aponta a ser a regra da não cumulatividade, óbice a incidência na espécie. Apanho essa ordem de ideias para dizer que, por conseguinte, entendo que é dado ao legislador ordinário excepcionar a referida norma-regra, mesmo nessa situação de tributos plurifásicos, portanto, como diz a doutrina, de plurifasia tributária, impedindo a formação do direito ao abatimento, desde que, em prol da racionalidade do regime diferenciado, é mais favorável ao micro e pequeno empreendedor, bem como lastrado em finalidades com assento constitucional, como é o caso da promoção do federalismo fiscal cooperativo de equilíbrio e da continuidade dos pilares do Estado fiscal. A respeito da vedação legal ao aproveitamento ou transferência de créditos, a compreensão iterativa desse Supremo Tribunal Federal é pela sua rigidez constitucional, e aqui cito inúmeros precedentes nesta ordem de ideias sobre contribuintes optantes pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e contribuições das microempresas e empresas de pequeno porte, do Simples Nacional. E, portanto, desta ordem de ideias que restou assentada, por exemplo, no recurso ordinário 658.571, em sede de agravo regimental da relatoria do saudoso ministro Teori Zavascki, examinado perante a segunda turma em 2016. Da segunda turma também, da relatoria da eminente ministra Carmen Lúcia, no recurso ordinário 595.450, também em sede de agravo regimental, julgamento 2012.
Cito ainda precedente da lavra do eminente ministro Dias Toffoli, nesta mesma direção, no recurso ordinário 938-209, apreciado em 2017. E no tocante à possível ofensa ao postulado do tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, entendo que a jurisprudência assentada neste tribunal compreende o Simples Nacional como a realização desse ideal regulatório em total consonância ao princípio da isonomia tributária. Esse fio condutor, ou leitmotiv, consta da ação direta de inconstitucionalidade 4.033, da relatoria do eminente ministro Joaquim Barbosa, apreciado nesse Tribunal Pleno em 2011. Ali se discutia a constitucionalidade da isenção da contribuição sindical patronal aos beneficiários do regime especial em quadro fático normativo prévio à reforma trabalhista. E lá se assentou, reproduzo apenas um trecho, que o fomento da micro e da pequena empresa foi elevado à condição de princípio constitucional, de modo a orientar todos os entes federados a conferir tratamento favorecido aos empreendedores que contam com menos recursos para fazer frente à concorrência. Pois o motivo, a literalidade da complexa legislação tributária deve ceder à interpretação mais adequada e harmônica com a finalidade de assegurar equivalência de condições para empresas de menor porte. E, portanto, apreciou-se a matéria, julgando-se improcedente a arguição de inconstitucionalidade. Nada obstante a esta citação que faço, a realização desse objetivo republicano deve ser objeto de equilíbrio e temperamento com os demais postulados do Estado democrático desse direito, como assentou este tribunal no tema 363 da sistemática da repercussão geral, cujo caso líder é o recurso extraordinário 627.543 da relatoria de nosso presidente e eminente ministro Dias Toffoli, julgado neste Tribunal Pleno em 2014, assentando-se ali a seguinte tese: é constitucional o artigo 17, inciso 5º da Lei Complementar 123 de 2006, que veda a adesão ao Simples Nacional à microempresa ou à empresa de pequeno porte que possua débito com o INSS, Instituto Nacional do Seguro Social, ou com as fazendas públicas federal, estadual ou municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa, fecha aspas. No caso, a partir da Lei Estadual 14.436 de 2014, cristalizou-se em lei tratamento mais benéfico às sociedades empresárias aderentes ao Simples Nacional, permitindo-se, portanto, maior prazo de recolhimento do diferencial de alíquota àquelas pessoas jurídicas em comparação aos contribuintes submetidos à sistemática geral, sobre as luzes da praticabilidade fiscal e da realização do princípio da capacidade contributiva no dinâmico contexto de mercado referente ao Estado do Rio Grande do Sul. Isso não restou mencionado da tribuna, mas, em termos gerais, difere-se a cobrança para uma determinada data no segundo mês respectivo. Não há, portanto, em meu modo de ver, como prosperar uma adesão parcial ao regime simplificado, adimplindo-se obrigação tributária de forma centralizada e com carga menor, simultaneamente ao não recolhimento de diferencial de alíquota nas operações interestaduais. A opção pelo Simples é facultativa no âmbito da livre conformação do planejamento tributário, arcando-se com bônus e ônus decorrentes dessa escolha empresarial, que em sua generalidade já representa um tratamento tributário sensivelmente mais favorável à maioria das sociedades empresárias de pequeno e médio porte,
E, portanto, entendo, com a devida vênia da compreensão em sentido diverso, que, à luz da separação dos poderes, é inviável ao Poder Judiciário fazer o que o legislador não fez, ou seja, mesclar as parcelas mais favoráveis dos regimes tributários, culminando em um modelo híbrido, ainda que pareça justo, mas que não detém, em meu modo de ver, amparo legal. Exatamente nesta linha, cito o recurso extraordinário 1.009.816 da relatoria do eminente ministro Luiz Roberto Barroso perante a primeira turma, julgamento publicado em 12 de junho de 2017. Assentou-se nesse acórdão da lavra do eminente ministro Barroso. Cito entre aspas, conforme se depreende da sistemática do Simples, a fixação de alíquotas diferenciadas para o ISS, esse era o imposto lá em questão, decorre do próprio regime unificado dos tributos federais, estaduais e municipais, cuja regra matriz tem assento no texto da Carta, notadamente nos artigos 146, inciso 3º, letra D, e caput do 179. A opção pelo Simples Nacional é facultativa, de Sua Excelência, devendo o contribuinte sopesar a conveniência da sua adesão a esse regime tributário, decidindo qual alternativa lhe é mais favorável. E há outras afirmações constantes desse julgamento, cuja linha de ideias também restou inserida e acolhida no recurso extraordinário 936.642, também em sede de agravo regimental, da relatoria do eminente ministro Dias Toffoli, agora já na segunda turma, julgamento publicado em 8 de agosto de 2016. Cito no voto, me excuso a leitura, mas menciono um pequeno trecho onde Sua Excelência disse o que subscrevo integralmente: não cabe ao Poder Judiciário estender a equiparação prevista no artigo 5º da Lei 9.716 de 98 às empresas optantes do Simples Nacional, sob pena de exercer papel legislativo híbrido, ou melhor, sob pena de exercer papel legislativo e constituir um sistema simples híbrido, outorgando benefícios tributários ao arrepio da lei. Tal favor poderia aviltar a proporcionalidade e o equilíbrio sobre os quais o legislador complementar baseou-se originalmente. Foram as afirmações do eminente ministro Dias Toffoli, e colho o ministro Luiz Fux para concluir alguns precedentes nesta direção que apenas aqui menciono, da relatoria de nosso eminente decano, o ministro Celso de Mello, em sede de agravo regimental no recurso ordinário 709.315 e da relatoria da eminente ministra Rosa Weber, julgamento publicado em 20 de fevereiro de 2016, deliberação colegiada perante a primeira turma, que aqui também cito. Portanto, senhor presidente, desde logo, sabendo que a matéria é controvertida e pedindo escusas até pela proficiência das sustentações orais, as compreensões em sentido contrário, a compreensão que cheguei nesta fundamentação que procurei fazer de natureza racional e lógica nos limites do sistema legislativo posto, conheço do recurso extraordinário a que se nega provimento com manutenção do acórdão recorrido pelos seus próprios fundamentos, por entender que é constitucional a imposição tributária de diferencial de alíquota do ICMS pelo estado de destino na entrada de mercadoria em seu território, devido por sociedade empresária aderente ao Simples Nacional, e independentemente da posição desta na cadeia produtiva ou da possibilidade de compensação dos créditos. É como voto. Colho, então, agora o voto do ministro Alexandre Moraes. Boa tarde, presidente, ministra Carmen, ministra Rosa, ministros, doutora Raquel, também
Quero cumprimentar os advogados que fizeram a sustentação oral, doutor Paulo Antônio Caliendo, doutor Thanos Salim, procurador do Estado, doutor Rafael Pandolfo. Ministro Fachin, eu queria um esclarecimento, excelência já, cumprimentando pelo voto, porque, ao que me parece, o recurso extraordinário, aqui, posso até estar enganado, mas o recurso extraordinário, ele trata da questão do recolhimento antecipado da diferença das alíquotas interestaduais internas do ICMS sobre operações realizadas pelo contribuinte, na hipótese do contribuinte que adquiriu não ser o consumidor final. Porque é na ação direta de inconstitucionalidade 5464, citada por Vossa Excelência, e que, salvo engano, é a sequencial na pauta, nessa ação direta de inconstitucionalidade que se trata da outra hipótese. A hipótese da cobrança desse diferencial ser realizado quando há a aquisição por um consumidor final. Até porque, em cada uma das hipóteses, quem paga é diferente. Numa, quem paga, então, se São Paulo vendeu para o Rio Grande do Sul e o Rio Grande do Sul é o consumidor final, e há necessidade do pagamento dessa diferença, quem paga é quem vendeu. Se quem adquiriu não é o consumidor final, aí há essa questão de antecipação, não compensação ou não. São duas hipóteses diversas que a emenda constitucional 87 de 2015 quis acertar, vamos dizer assim, padronizar, mas são hipóteses diversas, e esse esclarecimento que faço, porque a minha fundamentação é diversa para cada uma das hipóteses. Há pontos em comum, mas são diversas. E Vossa Excelência, tanto no relatório, quanto na tese proposta, já está tratando das duas hipóteses. Independentemente da posição, mas o recurso, então, nós estaríamos estendendo o próprio recurso. Na verdade, o que o recurso requer ao final é um recurso de 6 de abril de 2015, a reforma da decisão do Tribunal de Justiça tomada pelo Rio Grande do Sul. Há um conjunto de fundamentos distintos, especialmente as razões que aqui são colocadas do que sustenta ser impossibilidade constitucional de pagamento ou recolhimento antecipado do imposto. Mas aqui nós estamos tratando do diferencial de alíquota e, em meu modo de ver, isso se dirige às posições independentemente de onde se encontre na cadeia produtiva. As duas hipóteses. Então, acabaria abarcando a ADI também 5464, que é específica. Esse é o problema de, eventualmente, estarmos julgando separadamente as questões. Só esclarecimento, porque... É disso que se trata no meu voto. Assim, trataria, então, das duas hipóteses. Ministro Alexandre, eu tenho a impressão de que não é consumidor final, mas Vossa Excelência deve ter essa informação aí na... Não, desculpe, eu não ouvi. Eu tenho a impressão de que não é consumidor final. Não é? A hipótese concreta aqui, acho que não. Na hipótese concreta, não. A hipótese concreta, não. É apenas assenteio. Não, então, na hipótese concreta, não é consumidor final. Por isso, o que eu disse, o que estamos tratando é a discussão sobre antecipação ou não. E se antecipar, se vai depois poder se compensar ou não. Isso. E quem paga, nesse caso, é o consumidor não final do Rio Grande do Sul. E optante pelo Simples. Optante pelo Simples. Essa é uma hipótese. A outra hipótese, quando ocorre a venda São Paulo para o Rio Grande do Sul, e é o consumidor final. Aí a discussão que é da DI, quem tem que, em tese, pagar a diferença é quem vendeu em São Paulo. Porque, nesse caso, não é antecipação, ele já paga porque é a venda final. São duas hipóteses diversas, uma tratada no RE, e, no caso concreto, e outra na ADI.
É por isso que indaguei ao eminente ministro relator e já houve a resposta, nós estaríamos antecipando as duas hipóteses, porque nesse caso também eu voto nas duas, mas a hipótese de consumidor final, que na verdade foi um dos grandes problemas da emenda constitucional, ela é tratada na ADI, não é a hipótese do mandado de segurança. Sim. Não é o caso concreto. O caso concreto ele faz parte da cadeia produtiva e a questão de alteração de antecipação é o que o recorrente se insurge. Mas o ministro Edson Fachin parou. Para ele é indiferente. Sim, é por isso que eu fiz a pergunta, exato. Ministro Alexandre, só há um elemento complicador. É que se tem tratamento nacional quanto às microempresas e empresas de pequeno porte. E se tem esse tratamento ante o disposto no artigo 146, a linha D da Constituição Federal. Mas na segunda hipótese há mais um gravame ainda. Pois é. E aí, a lei complementar referida nesse artigo 146, que é a 123/2006, realmente, ao excepcionar do que é recolhido pela pequena empresa, pela empresa de microempresa, recolhido em parcela única, ao excepcionar o ICMS, né, junge a cobrança do ICMS, né, à operação. Não versa uma antecipação considerada a diferença de alíquotas praticada no estado de origem da mercadoria e no estado de destino dessa mercadoria. Ou seja, o tratamento preferencial dessas empresas, que é um tratamento que favorece e não prejudica as empresas, encerra, pela lei complementar referida no 146 da Constituição Federal, encerra a condição de ter-se para o recolhimento do ICMS, refiro-me aí à linha G do inciso 13 do artigo 13 da Lei Complementar 123, a ocorrência da operação. Sem se ter a operação de revenda, não há como cobrar dessas empresas. E me diz uma coisa, as hipóteses... Senão o tratamento deixa de ser preferencial. E me diz uma coisa, as hipóteses são semelhantes, mas, e vou detalhar aqui, no caso da outra hipótese ainda, na ADI, o que se trata ainda é um aumento tributário, porque não há a diferença de alíquota e ainda vai pagar... Por isso eu fiz a pergunta ao relator. Exato. O caso concreto versa apenas, né, a microempresas, a situação jurídica de microempresas e empresa de pequeno porte. Sua Excelência diz que sim. Exato. Aí nós temos a incidência, não da legislação do Rio Grande do Sul, que é geral, quanto às empresas em geral, né? Mas a incidência da Lei Complementar Federal 123/2006. Daí a adequação, a meu ver, pelo menos é o convencimento que tenho até aqui, a adequação do parecer da Procuradoria-Geral da República. Exato, mas o parecer concluiu pelo prejuízo. Não, mas depois examina sequencial. A adequação, na primeira parte eu já votei com Vossa Excelência. Presidente, eu peço, já vênia ao ministro Edson Fachin, eu vou divergir em ambas as hipóteses. A meu ver, aqui, e nas próprias razões da edição da Emenda Constitucional 87 de 2015, a razão da edição da emenda foi equilibrar a distribuição de receitas entre os entes federativos, para evitar, e principalmente é citado isso na motivação, na apresentação da emenda, por causa do comércio eletrônico, para impedir que só os estados, chamemos assim, o estado origem arrecadasse e o estado destino não arrecadasse.
Essa foi a ratio da emenda, essa foi a alteração do artigo 155, inclusive, em toda a discussão sobre a emenda, colocando a questão das grandes redes do comércio eletrônico, e que o único Estado, ou o Estado que acabava se favorecendo ou tributando, é do Estado de origem. Por que iniciou assim, senhor presidente? Porque, em momento algum, se pretendeu alterar o tratamento já dado desde 1988 às micro e pequenas empresas. Mesmo a lei complementar exigida pelo artigo 55 e a emenda 87, tratando do que era antes em relação a todas as empresas, já excluídas as micro e pequenas empresas. Em momento algum se referiu ao artigo 146 ou à legislação referente às micro e pequenas empresas. A ideia exatamente era equilibrar a tributação entre Estado origem e Estado destino. Dessa maneira, o que a emenda 87 pretendeu, porque uma das alegações da União é exatamente que, diretamente da emenda 87 de 2015, surgiu a obrigação também das micro e pequenas empresas, como se houvesse uma não recepção de toda a legislação anterior. Não, ao meu ver, não, com todo respeito ao eminente ministro relator, porque o tratamento diferenciado previsto no artigo 170 e a lei complementar que deu esse tratamento diferenciado em relação ao ICMS, com base no artigo 146, nem de longe foi tocado pela emenda 87. Ela pretendeu, como fez, ela pretendeu alterar o panorama da regra geral, não da regra específica que a Constituição permitiu, um tratamento diferenciado e corretamente permitiu para micro e pequenas empresas. E qual foi essa alteração, e por isso a importância já de, então, tratarmos dos dois casos. Antes da emenda 87 de 2015, já havia um tratamento diferenciado às micro e pequenas empresas, com base no artigo 146, a lei complementar 123 de 2006. Então, não foi esse o intuito da emenda. A emenda pretendeu alterar essa relação, Estado de origem, Estado destino. Então, salvo exatamente o que nós estamos tratando aqui, a questão da micro e pequena empresa, para as demais, como funcionava antes da emenda Constitucional 87. Se o destinatário final, então aqui no caso no Rio Grande do Sul, se o destinatário, na verdade não fosse o final, se o destinatário fosse contribuinte do tributo, fizesse parte da cadeia produtiva, antes já pagava a alíquota interestadual, depois para o Estado de origem, o Estado de destino havia essa diferença, pagava a diferença entre a alíquota interna e interestadual, e ao realizar a segunda venda, sucessivamente, poderia fazer essa compensação. Vejam, isso não foi alterado pela emenda constitucional. A emenda constitucional 87 não alterou isso, exatamente porque não foi em relação a isso que a emenda pretendeu melhorar a repartição de rendas tributárias. Ou seja, a hipótese tratada no RE não se alterou, não foi alterada constitucionalmente. O que a emenda 87 de 2015 igualou foi o destinatário final, ou o destinatário contribuinte, ser destinatário final ou fazer parte da cadeia produtiva, porque antes da emenda 87, se o exemplo que eu dei, São Paulo vendesse para o Rio Grande do Sul, destinatário final, o Estado de origem cobrava alíquota interna do Estado integral, e o Estado destino nada receberia. Assim era, em relação ao destinatário
final, consumidor final, diríamos assim, e que é o objeto da ADI 5464. Após a emenda, se padronizou. Também nesses casos, mesmo fazendo a venda interestadual para o consumidor final não contribuinte, não vai realizar uma segunda venda, não vai poder, consequentemente, se compensar, o estado de origem recebe a alíquota interestadual e o estado destino recebe essa diferença entre a alíquota interestadual e a alíquota interna do estado destino. Mas quem é que paga? Quem paga, quem vendeu aqui. Substituição. Então, mas são duas hipóteses diversas. Lá vai pagar, na primeira hipótese, como já pagava antes, lá paga aquele que depois vai realizar uma segunda venda e vai se compensar. Eventualmente, a possibilidade de compensação. Aqui paga quem realizou a primeira venda. Só que aqui, a partir da emenda, paga menos para o estado de origem e paga algo para o estado de destino. Até a emenda 87, nesse caso de venda interestadual final, pagava alíquota integral. Com a emenda, e a ideia da emenda não foi aumentar a tributação, com a emenda, esse contribuinte, no meu exemplo de São Paulo, ele não vai continuar, ou não continua pagando a alíquota interna de São Paulo, mais uma diferença. Não, ele passou a pagar menos para o estado origem, ele passou a pagar a alíquota interestadual, e vai pagar uma complementação para o estado destino, a diferença entre a alíquota interna e daquele estado e a alíquota interestadual. Essas duas hipóteses, a primeira tratada no RE e a segunda na ADI, essas duas hipóteses ocorriam sem tratar a micro e pequena empresa. Em relação à primeira hipótese, que é do RE, o tratamento diferenciado a que se refere à Constituição, a que se refere à lei complementar, a lei complementar 123 de 2006, ou seja, antes da emenda. Vossa Excelência me permite, tratamento diferenciado, e o próprio texto constitucional alude, e favorecido. Exatamente. E como se referiu o ministro Marco Aurélio anteriormente, esse tratamento diferenciado, quando a micro e pequena empresa fosse o contribuinte do estado destino, que iria depois revender, do que se tratava, e não houve alteração. Na verdade, o CONFAS tentou aproveitar. Do que se tratava esse tratamento diferenciado e favorecido? A possibilidade de não antecipar, a possibilidade de simplesmente recolher tributo a partir da implementação da segunda venda. Esse é o tratamento. Se houver alteração, não há tratamento diferenciado. E volto a dizer, não foi essa a ratio da emenda 87. A ratio foi a outra hipótese, que é tratada na ADI. E eu, que sou pequena e médio, micro e pequena empresa, realizo uma venda interestadual, só que para o consumidor final não contribuinte. E acabou. Antes da emenda, eu pagava o simples, normal. Agora, com a emenda, eu tenho que pagar o simples, porque não houve alteração na legislação do simples, que é diversa dessa hipótese. Além do simples, eu vou ter que pagar a diferença da alíquota interestadual e da alíquota interna. Houve aqui, primeiro, como eu disse, não é o caso concreto, mas abarcado pela ADI. Houve aqui uma mistura de dois sistemas. Mas o caso concreto é adquirente, não consumidor final. Não consumidor final, exatamente. Então, no caso do não consumidor final, o tratamento privilegiado favorecido dele era não precisar antecipar. E ao implementar a segunda operação de venda, aí ele paga.
Isso para a empresa é vital, porque uma coisa é antecipar, outra coisa é só pagar depois que recebeu. Isso é a sobrevivência da empresa, na micro e pequena empresa, isso é o tratamento favorecido que a Constituição deu. Na outra hipótese, quando vende ao consumidor final que não é contribuinte, paga pelo Simples. Agora, além de pagar pelo Simples, vai ter que pagar a diferença. Não, então não paga mais pelo Simples, paga como qualquer um. Então não é mais tratamento diferenciado, acabaria revogando a própria lei complementar 123. São hipóteses diversas, mas ambas as hipóteses prejudicam, sem ter sido, a meu ver, com todo o respeito às posições em contrário, sem ter sido a finalidade, o objetivo da emenda 87, o objetivo, a finalidade foi equilibrar na federação a receita, sem ser o objetivo, ambas as hipóteses prejudicam quem? A micro e pequena empresa. Na primeira hipótese, onde ela não é o contribuinte final, vai realizar uma segunda operação, ela sempre pôde recolher só ao realizar, agora ela passaria a ter que antecipar. Óbvio, claro, prejuízo. E na segunda hipótese, além do Simples, ela vai ter que manter duas escriturações, porque vai, além do Simples, ter que pagar essa diferença entre a alíquota interna e interestadual. Um aumento de tributo. E aumento de tributo não se pode fazer por convênio. Aqui não é questão de alteração do sistema, porque ou ela então se adequa agora, micro e pequena empresa, que vendeu ao contribuinte, ao não contribuinte, ao consumidor final não contribuinte, ou ela abandona o Simples e se adequa à regra geral, não é essa a ideia da Constituição, do artigo 146, que permitiu a Lei Complementar 123, ou ela é duplamente tributada, sem que tivesse existido uma nova lei, e nós sabemos que a Constituição, ela não, salvo excepcionalmente, em hipótese, ela não cria o tributo, ela prevê a incidência tributária. Em ambas as hipóteses, presidente, e aqui novamente pedindo todas as vênias ao ministro Edson Fachin, em todas as hipóteses, a interpretação dada à emenda 87, a emenda constitucional 87, que inclusive em vários julgados vem sendo dada no STJ, a interpretação dada vem prejudicando a micro e pequena empresa. Então, em virtude disso, me parece que o regime jurídico, que é um regime jurídico unificado de recolhimento tributário, criado com base no artigo 146, inciso 3º, letra D da Constituição Federal e regulamentado pela Lei Complementar 123, 123 de 2006, em ambas as hipóteses foi prejudicado a pequena e microempresa, ferindo aqui o artigo 170, inciso 1º e 179, porque exatamente se prevê um tratamento desigual aos desiguais. Aqui é um dos pouquíssimos incentivos brasileiros ao empreendedorismo. O Brasil tem pouquíssimos incentivos ao empreendedorismo. Esse é um grande incentivo ao empreendedorismo, à pequena, a micro, pequena empresa que gera empregos, e é exatamente o que parece que nós estamos precisando no momento. Então, pedindo todas as vênias, eu divirjo do eminente ministro relator, que conheceu e negou provimento. Dá provimento. Eu conheço e dou provimento, depois, dependendo da discussão, a tese, mas a tese poderia ser a mesma, só tirando o que é constitucional, eu diria que é inconstitucional. Presidente, uma questão de ordem, e eu peço todas as vênias aos excelentíssimos ministros, algo que eu não gosto de fazer é interromper um julgamento, ainda mais com tantos brilhantes votos já proferidos, mas como acabamos de ouvir do brilhante voto dos dois ministros, me parece que o julgamento acaba abarcando o julgamento da ADI 5464, que é o ponto 2 da pauta, não, aqui ficou, cujo relator é o ministro Dias Toffoli. Mas ficou bem, a tese ficou adstrita
a empresa não consumidora final... Isso está somente para solicitar que, se for abarcado, aguardássemos o retorno do ministro relator da próxima DEI. Claro que, como ambos os casos tratam de pequena empresa, tem que se falar alguma coisa sobre a tese do tribunal não vai envolver situação jurídica em que há o encerramento da tributação, o que ocorre considerado consumidor final. Claro. Exato. Então, o ministro Luiz Edson Fachin vota pelo desprovimento do recurso, o ministro Alexandre de Moraes abre a divergência pelo provimento. Feito esclarecimento, eu declaro suspensa a sessão pelo tempo regimental de 30 minutos.